Fala galera, hoje vamos falar sobre Carlos Miguel, o ex-goleiro do Corinthians que decidiu deixar o Corinthians rumo ao Forest. Muita gente chamou ele de traidor, chamou de traição o ato que ele fez logo depois de assumir a titularidade do então goleiro Cássio, né, o ídolo da meta corintiana. Mas na verdade é bem diferente do que a galera pensa, tá? O próprio goleiro contou e revelou tudo em uma entrevista no podcast Podpah do Mítico e do Igão. Então bora entender aí essa entrevista sincera do goleiro e ver o que realmente aconteceu, tá? Vamos dar uma olhada. Carlos Miguel chegou no Corinthians como quinto goleiro, lá atrás com uma multa de 50 milhões de euros, algo que parecia meio impossível de ser paga ao Corinthians para retirar o goleiro. Ele veio assumir a titularidade do gol do Corinthians, deixando o então, na época, ídolo Cássio no banco, né? Ele foi ganhando muito espaço com o tempo, mostrou realmente o seu valor ali na meta corintiana e isso chamou muita atenção da torcida, que logo era um excelente goleiro 2 e poderia ser um futuro goleiro titularíssimo do Corinthians, tá? Ainda mais que o ídolo atual Cássio vinha falhando constantemente na meta do Corinthians, tá? A torcida se apaixonou, identificou ali o seu futuro ídolo, o seu futuro titular. Mas aí o Miguel saiu do Corinthians. Carlos Miguel, ele deixou claro, tá? Deixou claro. Não saiu por mágoa ou por falta de amor ao clube. O que pesou mesmo foi a proposta da Premier League, o clima europeu. Segundo ele, a Premier é um dos maiores palcos do futebol mundial com ritmo, intensidade e visibilidade que no Brasil não oferece. E ele ainda afirmou na entrevista que ele quer mais, quer ser um dos melhores goleiros do mundo, como Alisson e Ederson, que vem atuando na Europa, basicamente ali na Premier League, né? Carlos Miguel falou do Corinthians, né? Não podia faltar o assunto Corinthians. Abre aspas, Carlos Miguel falando: no Corinthians, sentado no banco, eu não conseguiria isso. Só se o clube ganhasse Libertadores, Mundial, virasse um Real Madrid. Palavra dele. Aí já discordo do Carlos Miguel. O Corinthians, como um time grande que disputava, pode não estar ganhando, né, as competições, mas sempre disputava competições grandes, tá? Na época que ele saiu, tá? O time não poderia ser tão competitivo na época que ele saiu, mas pelo menos não podia faltar garra dos seus companheiros. Ele não vai explanar os companheiros, né? Mas na minha opinião, ele saiu porque o time não tinha competitividade. E isso, querendo ou não, mata qualquer um de raiva, né? E desanima os jogadores que estão querendo buscar uma melhora tática, né? O tão polêmico contrato do Carlos Miguel. Outro ponto-chave foi o contrato. Quando chegou era apenas uma reserva, a multa era simbólica, 50 milhões de euros. Só que com o tempo e com a falta de ação da diretoria da renovação, a multa caiu para 4 milhões de euros. Uma vergonha a diretoria do Corinthians ter deixado essa multa chegar a esse valor, né? Sem ganhar nada, o atleta usou as instalações do clube e não trouxe nenhum retorno financeiro expressivo para o clube, ainda mais um atleta que vinha jogando como titular nos últimos jogos, né? Em janeiro de 2024, o seu empresário procurou o clube Corinthians para renovar, mas o Corinthians não deu prioridade. Aí a casa caiu, né? Quando foram ver, a cláusula já estava ativa e a proposta da Inglaterra chegou. A saída e o emocional no clube, hein? Carlos Miguel também revelou o quanto foi difícil emocionalmente tomar a decisão. Conversou com pessoas próximas, ficou semanas refletindo. Além disso, citou que o Corinthians vivia um ambiente instável, com trocas de diretoria e problemas intensos. Isso também pesou, foi o que eu falei. Ele não ia sair só por causa dessa questão de competitividade lá fora, tá? Porque ele citou que lá a competitividade é maior, tinha mais coisas aí que ele não falou, mas no final da entrevista ele comentou, tá? Aí, para concluir esse assunto, no final das contas, Carlos Miguel saiu não por falta de amor ao Corinthians, mas por um sonho de carreira, jogar na elite do futebol mundial, crescer, se desenvolver e tentar ser um dos melhores goleiros do mundo. Isso é palavras do Carlos Miguel, tá? Se ele falasse que a diretoria... É que assim, ele não vai se queimar com a diretoria do Corinthians, né? Ele não vai chegar lá e falar que a diretoria é bagunçada. Porque ainda mais que se provou que é bagunçada, né? Com o seu Augusto Melo na presidência do clube. Agora já não é mais presidente, né?
E aí, torcedor do Corinthians, o que você achou dessa entrevista do Carlos Miguel pro Podpah? Eu vou deixar aqui o link da entrevista nos comentários. Se você quiser, você pode ir lá e assistir a entrevista do Podpah, tá? Com o Mítico e Igão, beleza? Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Esse foi mais um vídeo. Valeu!